Olá! Oi, gente, tudo bem? Ça va? Olha só, je suis Sylvia Audet, professeur de français. Você já me conhece, né, agora? Então, vamos lá. Olha só, continuando então com essa segunda parte de fonética. Então, a gente vai para um som bem importante no francês agora. Então, vamos lá. Slide. Aqui. Não, aqui. Desse lado, eu acho. Então, você vai seguir aí o slide com o próximo som. O próximo som é o som U. Tá? Então, é o U nosso, só que em francês ele é escrito com a letra O e a letra U. Então, O, U. Não se esqueça, né, que você tem que ter visto a aula do alfabeto lá atrás para você entender direitinho, tá bom? Então, U é o nosso próximo som. Então, vamos lá, nós temos aqui o O e o U juntos em alguns exemplos. Então, beaucoup, a gente já viu essa palavra. Beaucoup, além de ter o U no final, né, que você tá vendo aí, ainda tem o bo, que a gente também já viu no outro vídeo. Então, beaucoup é um exemplo. Nós temos também o exemplo do vous. Vous é vocês ou vós. Eu que estudei português há bastante tempo atrás, a gente usava ainda bastante o vós, né, em conjugação de verbo e tudo mais. Só que no francês é super utilizado, então precisa ficar bem ligado nisso, tá? Então, vous, e aí tem um S que não é pronunciado. Nós temos também o nous. Nous é nós. Então, também, não pronuncia a última letra, tá bom? Isso a gente vai vendo, tá bom? Porque tem bastante coisas assim que a gente vai precisar estudar juntos para você ver que tem muita letra que não é pronunciada. Ó, beaucoup tem um P que não serve para nada, vous tem um S que não serve para nada, pelo menos por enquanto, e o nu também tem o bendito do S, tá bom? Depois, o próximo exemplo é o U, mas com acento grave, e realmente o acento grave, tá? Acento contrário. Então, essa é a única palavra onde o U tem esse acento, a única no francês. Então, o U com acento quer dizer onde. Então, se eu falar para você, où es-tu? Où es-tu? Onde você está? Où êtes-vous? Onde vocês estão? Então, esse U é de onde, tá? Depois nós temos o O com o acento circunflexo. E aí tem várias palavras que tem esse bendito desse acento circunflexo, não muda a pronúncia de modo algum, mas ele existe, tá? Então tem bastante problema de mudança de ortografia e tudo mais, mas enfim, por enquanto ele existe. Então é o gu, o primeiro exemplo. Gu ou ainda ut. Gu quer dizer gosto, sabor, e ut é o mês de agosto. Então, se você é do mês de agosto, você faz aniversário em ut, ok? Então, esse é o som U. Vamos lá, olha só. Esse novo som é o som E. E. Eu sei, é um E com acento circunflexo. Então, temos alguns exemplos, tá? Na verdade, a maioria tem bastante palavras que fazem esse som. Então, aqui a gente tem algumas terminações possíveis para você obter esse som. Então, em verbos, como nos exemplos aqui, o ER, ele se pronuncia E, quando for um verbo. Então, por exemplo, parler, que é falar, manger, que é comer, organiser, que eu não preciso traduzir, que você já entendeu, étudier, espero que você também tenha entendido. Étudier le français, estudar o francês. Então, estudar, certo? Então, esses são alguns exemplos, mas tem muitos, tá? Depois, o E com acento agudo e o E acento agudo mais um E. Aí já corresponde ao masculin, féminin, masculino, feminino. Provavelmente, se você fala inglês, você já viu essa próxima palavra. Fiancé, fiancé. Fiancé é noivo ou noiva, é a mesma pronúncia, só que tem um E a mais para quando a gente fala no feminino, tá? Por exemplo, um outro exemplo é parler, então falar do ou falar da. Depois, organiser, organizado, organizada. Mas é a mesma pronúncia que o verbo não conjugado e que o verbo conjugado. Então, olha só, fiancé, parler, organiser, tá certo? Depois nós temos algumas palavras com o EZ. Temos verbos e algumas palavras. Então, por exemplo, o verbo parler com o Z é que ele está conjugado com o vous. Então, essa é característica do vous, tá? Então, parler, manger, étudier, tudo com EZ no final. Tem o mesmo som que os de cima, tá? É normal isso. A gente vai entender dentro do contexto depois, quando você estiver falando. Então, a pessoa vai entender qual deles você está usando, tá? E aí tem uma palavrinha no início que é che.
Então a gente fala chez moi, chez toi, ou seja, na minha casa, chez moi, chez toi, na sua casa. Mas isso também a gente vai ver depois, é só a gente tá vendo pronúncia agora, tá? É que eu tenho tanta coisa pra falar que é um horror, gente. Como é que eu falo assim, mas por que que eu não expliquei isso? Mas por que que eu não falei aquilo? Tem tanta coisa, nossa, eu adoro, 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 adoro. Bom, vamos lá, terminando aqui. E depois nós temos o ES. Olha só, aqui é bem legal, porque na verdade ele tem esse som de e portanto a escrita é bem diferente. Então vamos lá. Le são os, as. Me, meus, minhas. Te, teus, tuas. De, que é um artigo plural, então é uns, umas, ou ainda se, que são esses ou essas, tá? Então olha só que riqueza, gente, é muita coisa importante, muita coisa legal para você aprender. Vamos lá, passando para outra página, para outro slide. Nós temos o som é. Olha só, aqui você tá vendo que a gente tem dois exemplos, né? Então, por exemplo, as palavras que terminam com AI, a gente vai pronunciar o é. Então, não é um é aberto, é um é mais fechadinho. Então, por exemplo, me. Ah, eu fiz isso, mais eu não fiz aquilo, tá? Então, seria como o but no inglês, tá? Mas. Depois nós temos crée. Une crée é um giz. Nós temos parler, aí a gente já vai para verbo. Parler é eu falava, étudier, estudava. Ou se não, fait. Il fait, ele faz. Então também aqui é o verbo conjugado. Olha a escrita. Aí tem esse som de é. Não é, não é e, é entre os dois, tá bom? Depois nós temos o E com acento contrário, que aí no caso já vai para o som aberto. Então nesse caso é um E mesmo. Então, por exemplo, mère, que é a mãe, père, que é o pai, cher, que é cara. Então, uma coisa que é cara é cher. Depois, pâtissière. Na verdade, tem bastante feminino que a gente usa nesse caso. No caso, pâtissière é confeiteira, tá? Prière. Prière é uma oração. Eu não sei se você faz ou não faz, mas enfim, fica a palavra aí, prière. Depois, o ER também nesse caso vai aparecer o som de E. Então, por exemplo, cher. Cher é uma coisa cara, mas é assim, é masculino, é caro, cher. Ou ainda terre, a terra, não pode ser o planeta, pode ser a terra mesmo. Ou ainda air, A-I-R, que é o air, o ar. Ou ainda pair, é o par, par, ímpar, par, né? Então aqui também a gente usa essa mesma escrita para falar da fonética, ok? Ok, gente, então olha só. Aqui foi essa segunda parte onde tem bastante coisas, né? Bastante exemplos. Então a gente tentou dar uma organizada aqui. Ainda tem algumas outras coisas, algumas exceções, porque o francês está cheio de regras, mas também tem muitas exceções. Então a gente deu aqui mais ou menos uma base. Então a gente vai trabalhando isso daí pouquinho a pouquinho pra gente não perder o ritmo, tá bom? Então fica comigo, continua aí seguindo a gente, inscreva-se se você não se inscreveu ainda, dá um like, por favor, pra gente poder continuar com a nossa programação e estude. Eu vou disponibilizar tudo aqui dentro né, da página. Aí embaixo você vai ter os slides disponíveis para você poder estudar junto, para a gente continuar com a nossa programação, tá bom? Então, bisous, merci e à bientôt. Allez, inscreva-se.